Bom dia a todos e a todas, povo de Deus. Hoje é quinta-feira da quarta semana do tempo comum na liturgia da palavra. E como sempre, todos os dias, estou trazendo para vocês o evangelho do dia com a minha humilde reflexão, o meu humilde comentário, né? E hoje o evangelho está no livro de Marcos, no capítulo 6 e dos versículos 7 ao 13, né? Começou a enviá-los, né? Foi Jesus chamando os 12 discípulos e enviando-os à missão para a qual ele veio, né? Ele precisava de pessoas, como até hoje ele convido você, para levar a missão em frente, de curar, de evangelizar, de fazer os milagres. É isso, a missão de Jesus, de ajudar as pessoas, de fazer o bem sem olhar a quem. Então vamos para o evangelho do dia. Naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saís de sacudir a poeira dos vossos pés, como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meditando a palavra aqui, no texto do evangelho de hoje, Jesus constitui o grupo dos 12, né, chamando-os e fazendo-os participar ativamente de sua própria missão. Desculpa por o barulho, né? Os discípulos de Jesus são enviados para fazer como o Senhor faz. A missão deles está diretamente associada ao ministério de Jesus. O chamado dos 12 é, na verdade, o indicativo da formação do novo povo de Deus, não mais assentado sob as 12 tribos veterotestamentárias, mas alicerçadas sob o fundamento apostólico dos 12 discípulos. Jesus transmite aos apóstolos o poder e a autoridade de pregar a conversão, de expulsar os demônios e de curar os enfermos. Além disso, o Senhor lhes dá algumas recomendações e instruções para a missão, baseadas na pobreza e no despojamento, na discrição e na simplicidade. Hoje, a missão da igreja é o prolongamento da missão apostólica. Ela é chamada a continuar a evangelizar o mundo atual, com suas possibilidades e limites, nas esperanças e nas angústias que nos permeiam. Pois bem, ouvimos o evangelho do dia com a meditação que está na liturgia da palavra, e agora eu vou fazer o meu humilde comentário, né? Jesus, ele escolheu os 12 discípulos, né, no começo, e enviou-os de 2 em 2, né, mostrando que a gente precisa de união uns com os outros, né?
que a gente não pode fazer nada só, a gente precisa da comunhão, de união, para que a missão seja mais, assim, segura, vamos dizer assim. Quando um esfraquecer, o outro animar o outro, né? Por exemplo, eu sozinha, eu sou mais fácil de cair, de esfraquecer, de desistir, né? E com o outro, o grupo, às vezes aquele outro tem mais um pouco de coragem, um pouco mais de entendimento, e vai me ensinando, me dando instruções, coragem, né? Assim fica melhor. Por isso que precisamos da igreja. Não podemos evangelizar, seguir a Deus sozinho, né? Se você está sozinho, em pé, e você pender para um lado e para o outro, fica mais fácil de você cair. Se você estiver no grupo de pessoas, estiver ali no meio, você pender para um lado, para o outro, não vai cair porque os outros te seguram, né? E assim, é um exemplo para a gente entender melhor, né? Então, precisamos da união, do grupo, unidos, né? É assim, Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo da igreja. Jesus é o noivo, nós somos a noiva, a igreja. Então precisamos dessa união. E é isso que o Espírito Santo de Deus nos ensina, de permanecermos unidos, né? Estando com o Espírito, nós estamos unidos uns com os outros e não divididos, né? Um para cá, outro para lá, igreja para cá, igreja para lá. Então precisamos estarmos em comunhão. É isso que Jesus nos ensinou. E o maior exemplo do desprendimento dos bens materiais, das riquezas, né? O maior exemplo disso é a vida de um padre, né? Ele não tem nada dele, tudo é da igreja. Tudo é da igreja. Ele vai para uma cidade, ele deixa de ter família, de ter um emprego bom, que ele, através dos estudos que ele tem, ele poderia escolher o melhor emprego, né, de médico, por exemplo, mas ele deixa tudo isso de lado, deixa de ter família, deixa de ficar com os amigos e vai para uma cidade, né, cuidar da paróquia, cuidar da igreja, num lugar que ele não conhece ninguém, né? E de 6 em 6 anos ele parte para outra cidade, fazendo a vontade de Deus, assim, mandado por o bispo, né, que é o chefe dele, né? Sem levar nada, vai com a roupa do corpo, né? O que é da igreja, o que ele tem é da igreja, para ele apenas administrar, cuidar, zelar. Então ele vai para a outra igreja pegar, lá na outra paróquia, o que é da outra paróquia, né? Então Jesus disse muito bem aqui, que não levassem nada, nem sacola, nem dinheiro, nem 2 túnicas, né? É isso que acontece com o discípulo verdadeiro de Jesus. Se a gente observar essas pessoas famosas, né, da Igreja Católica, né, os padres mesmos, né, os bispos, esses pregadores famosos, eles não têm nada, tudo é da igreja. É só a gente ver e rever aí nas entrevistas deles aí no YouTube, na internet, que tudo é da igreja. Eles não ficam com nada para eles. Então eles fazem um voto de pobreza, como já vi o Frei Gilson dizendo, já vi o bispo diocesano de Picos dizendo, né, que não tem nada, e a gente vai vendo isso aí. Então servir a Deus é assim, deixar tudo, porque as coisas do mundo são passageiras, são da terra, é daqui, não tem nada nosso. Um dia quando a gente partir não leva nada. Então Jesus ensinou, sair pregando, curando,
os doentes, e isso é o que nós devemos fazer, né? Quando tem uma pessoa que precisa de ajuda, o que a gente puder fazer, a gente faz por aquela pessoa. E a cura, os milagres vão acontecendo. É só a gente observar. O que acontece é que muitas das vezes, hoje em dia, tem pessoas por aí, igrejas, que diz que cura em cima da hora, né? Na hora que a pessoa põe a mão, o outro já fica curado, né? Pastores famosos por aí, nas redes sociais, né? Mas tem uma passagem na Bíblia que diz que o demônio também tem o poder de fazer essas coisas para enganar as pessoas, né? Sendo que isso é falso. Jesus cura a gente todos os dias, através dele mesmo, é através das pessoas que ele deixou para ajudar umas às outras, né? Ele cura todos os dias, mas é no momento dele, é na hora certa dele, né? Às vezes pode ser em pouco tempo, às vezes pode durar anos, né? A gente é testemunha disso, que Jesus cura a gente, faz os milagres, defende a gente do mal, de qualquer coisa ruim por aí. Um dos milagres maiores que existem em nossas vidas é de nós estarmos vivos, né? Graças a Deus. Não estamos nas filas de hospitais, não estamos nas prisões da vida, né? Nas cadeias. Estamos em casa, estamos com os familiares, estamos resolvendo os problemas, né? As cruzes do dia a dia. E aqueles que estão enfermos nos hospitais, estão nas prisões da vida, que nós também devemos visitar os presos, né? Aqueles que estão no meio do mundo, aqueles que perderam tudo, né? Nas enxurradas da vida, nos desastres naturais. Não é dizendo que eles não estão com Deus, que às vezes acontece que eles estão ainda mais com Deus do que nós, mas existe as cruzes do dia a dia para cada um de nós, e é com Deus no coração, né, que nós iremos enfrentar e sair melhor. A gente prova que está com Deus nas tribulações, nas dificuldades, nas perseguições, nas cruzes da vida. Não é estando com a vida boa, com tudo feito, com tudo certo e na hora certa, não. A gente prova que temos fé enraizada em Deus nos momentos difíceis de nossas vidas. E por isso eu digo que as pessoas que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos, né, nos desastres que estamos vendo acontecer no mundo, as pessoas que perderam tudo com os desastres da natureza, né, as chuvas, as enchentes, os terremotos, as guerras. Então, talvez aquelas pessoas que estão firmes e fortes, né, sem ter nada, perderam tudo, elas estão mais firmes em Deus do que nós, que estamos com vida, com saúde, em casa, com os familiares, né? Ainda tem aquelas que vivem no meio das ruas, né? Porque não tem casa para morar, não tem salário, não tem trabalho, não tem famílias, foram abandonadas por os próprios familiares. Então, Jesus deixou nós, discípulos, né, que somos sal e luz do mundo, para iluminar essas pessoas, para servir essas pessoas. E muitas das vezes nós também precisamos ser iluminados por alguém, ser temperado por alguém, que todos nós passamos por momentos de dificuldades também, né? Então, louvado seja Deus, uma boa quinta-feira, tudo de bom. Este foi o meu humilde comentário do Evangelho de hoje, né? Até amanhã, se Deus quiser, todos os dias estarei aqui fazendo este comentário do Evangelho de cada dia. Uma boa quinta-feira, tudo de bom. Tchau.